Olá, senhoras e senhores do podcast Instituto Miss Brasil, aqui Rodrigo Marinho, seu podcaster, hoje entrevistando Thomas Juliano, na segunda parte sobre a realidade brasileira com relação ao que está acontecendo na história do Brasil hoje. É interessante para a gente entender o que houve no passado, para entender o que está acontecendo no presente e o que acontecerá no futuro. Essa é a segunda parte do bate-papo que eu tive com o Thomas Juliano. Não percam. Muito obrigado e curtam o podcast. Só voltando aqui, cara, estava muito bom aqui o papo, né? E assim, esse mais 72 horas tem a ver com esse momento atual e tem a ver com eu autorizo, né? Cara, isso é importante, é muito importante trazer esse momento, porque o pessoal diz, ei, o eu autorizo, pode fazer, pode foi dado. Isso aconteceu no Brasil várias vezes. Várias. 64 também teve, né? 69 teve um apoio fortíssimo no ato institucional número 5. Então, assim, tem um monte de maluquice que foi feita e que foi apoiada, que na realidade, no curto prazo, prejudicaram tremendamente o nosso país com as soluções mágicas, né? Vamos pedir para as Forças Armadas nos salvar, dará tudo certo e o mundo será um lugar melhor. Cara, nenhuma vez foi. Assim, não teve uma vez que foi. E quem é que disse que o Exército, sendo uma organização plural, tem uma única leitura política? Quem é que disse, por exemplo, que todos os generais brasileiros, ao longo da história, sempre pensaram da mesma forma? Aí tem um exemplo, lá no Império, o ícone, herói da nação, eu amo, ainda vou tatuá-lo no meu pescoço, General Osório, tinha uma leitura política, apesar de monarquista. Duque de Caxias, herói do Brasil, herói, tinha uma outra leitura política, apesar de monarquista, os dois grandes amigos. Ou seja, desde Osório e Caxias, nós já vamos perceber que o Exército Brasileiro não interpretava política no seu tempo da mesma forma. Deodoro e Floriano também bifurcam a estrutura militar. O que evidencia, quando as pessoas pedem ajuda para o Exército... Dois alagoanos, né? Assim, ainda tem detalhes, dois caras da mesma terra, né? Não, e pedem ajuda como se fosse uma coisa só. Uma coisa só. E não é. E não é. Você tem... Eu sempre gosto de pontuar. Quando o Exército na história brasileira foi Exército, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Paraguai, grandes feitos, heróis. Quando eles atuaram como Exército defendendo a soberania nacional. É a função deles, né? Exatamente. Agora, quando o Exército entendeu que era agente revolucionário em 1889, quando achou que era poder moderador em 64 e depois agente da Revolução a partir de 64, a partir de 30, o entendimento mais ou menos similar, etc., aí o questionamento é muito grande frente às suas ações. É isso, a galera se perde nisso, né? Porque acha que é algo sozinho. E é interessante que eu puxo a Força Armada e o Thomas até responde sempre com o Exército. Sempre foi o Exército, pessoal. É engraçado isso. A Marinha sempre foi mais monarquista até do que o Exército na sua formação, né? E a Força Aérea Brasileira é algo relativamente novo e nunca teve força política. Até porque o Exército é gigantesco. Assim, é uma das nossas maiores instituições. Eu acho que até hoje é a instituição que mais emprega gente no Brasil, né? E historicamente isso vem desde a Guerra do Paraguai sendo a instituição que mais emprega gente proporcionalmente, eu acho que até em números absolutos, como um ente só, né? Um ente sozinho. Então, assim, o número é muito grande, né? É muito grande de força, de pensamento, de estrutura de poder, de penetração, de entrada no território nacional, né? É o que vai estar mais profundo no território nacional. Então, eles vão ter uma força de aparato muito grande e de penetração muito grande. O problema é que quando uma ideia, como o Benjamin Constant lá, quando você pega Benjamin Constant ali no século XIX, né, do meio para o fim do século XIX, influencia pessoas que influenciam pessoas, né, principalmente na Escola Superior de Guerra, você começa a ter um risco maior, né? Porque ele começa a ter uma influência muito grande. E ele começa nessa povo que vai ter o poder ou que tem muita energia e tempo, você acaba tendo uma consequência para o país muito grave. E é mais ou menos o que aconteceu hoje, né? Você tem os generais que se posicionaram de maneira muito diferente com relação ao próprio Bolsonaro, né? Assim, reagiram de maneiras diferentes em relação a isso, porque não é a mesma coisa, não é a mesma base, não é
a mesma lógica. Você vai ter pontos diferentes e divergentes quanto a isso, mas no mais, como instituição, e você vai ter teoria sobre isso fora do Brasil também, tá, pessoal? Toda vida que Forças Armadas se metem diretamente na política dá merda. Sempre. Assim, não é algo só Brasil, tá? Quando Forças Armadas entram lá, dá problema. Em especial em regime presidencialista. O único regime presidencialista do mundo que não teve golpe foi os Estados Unidos. Nenhum outro país presidencialista não teve golpe. Só os Estados Unidos que tiveram 4 presidentes assassinados. Assim, não teve golpe, mas 4 foram assassinados e alguns outros com atentado baleados, né? Não foram mortos, mas foram baleados. Então, assim, você tem uma situação muito, muito séria em relação a isso em regimes que não têm uma mudança de poder como o parlamento tem, com muita tranquilidade. A mudança de poder no regime presidencialista ele é muito temerário, ela é muito tensa, porque ela lembra muito um regime ditatorial. É um poder absurdo concentrado na mão de um cara só. Nós reunimos chefe de governo e chefe de Estado num cara só. É muito poder. E isso é muito perigoso em termos de poder. E tem essas repetições simbólicas da história nacional. O Prudente de Moraes foi presidente do Brasil, sofreu um atentado por um homem de sobrenome Bispo. Bolsonaro sofreu atentado por um homem de sobrenome Bispo. Tem uma série de repetições simbólicas, uma série. Então, o que acontece, pessoal? A compreensão sobre os nossos dramas relativos ao passado, sobre essa estrutura frente ao Exército, a gente precisa, em alguma medida, entender, se desejamos de fato compreender o Brasil, que o Exército é plural na história brasileira, que o Exército, como o Rodrigo bem pontuou, ele vai ser forjado no Brasil muito a partir do início da Guerra do Paraguai. Tanto é que o Brasil tinha, no início da Guerra do Paraguai, um contingente militar menor que o do Paraguai. Por isso que Dom Pedro II fará 2 atos públicos muito significativos. Voluntário da Pátria número 1, primeiro, e ele viaja até Uruguaiana. E ele vai a Uruguaiana no calor da guerra. E ele vai para poder negociar, de fato, os movimentos políticos e bélicos do Brasil a partir daquele estágio da guerra. No estágio inicial, o Paraguai ataca Mato Grosso, na época ainda eram unidos, e desce e ataca Uruguaiana, Itaqui, São Borja, e ocupa Uruguaiana. E nessa área, Dom Pedro II ruma, chega, estabelece algumas negociações, aí você tem, inclusive o Benjamin Constant é herói da Guerra do Paraguai, as complexidades humanas do Brasil. O pai do Getúlio é herói da Guerra do Paraguai, na Guerra do Paraguai. Deodoro da Fonseca tomou um tiro na bacia durante a Guerra do Paraguai, foi um militar de altíssima coragem, de altíssima relevância. Não à toa chegou a Marechal, né? Não à toa chegou a Marechal, né? Exatamente. Né? O Osório, para mim, o maior herói militar da nossa história, o Osório chega a estabelecer um discurso emocionado dizendo: eu só estou vivo graças a Deodoro da Fonseca. E o Marechal Deodoro e o General Osório, os dois lutavam, apesar ali de oficiais, Osório em posto mais alto, lutavam como soldados. O nível de coragem. Os dois foram, assim, os primeiros brasileiros a pisarem em Assunção. Não ficaram mandando soldados verifiquem o terreno para que eu entre. Não, o Osório não era disso. Tanto é que, naquele célebre quadro do Pedro Américo, o Osório está com sangue, porque ele foi alvejado no rosto, na mandíbula e seguiu em combate. Seguiu em combate com um tiro no rosto, e ele cobria o ferimento usando um poncho para que os soldados não vissem ele ferido e com isso perdessem a motivação. Esse é o General Osório. O poncho, para quem não é gaúcho, é um lenço vermelho, tá, pessoal? Para quem não é gaúcho. É a espécie de coberta. É, coberta vermelha. A coberta que se usa. O General Osório, pessoal. Aí, herói de guerra, o André Rebouças, herói da Guerra do Paraguai. O Benjamin Constant E o Benjamin Constant tem uma particularidade, que ele é um pai simbólico da nossa república. Ele era antimilitar, era militar. Então, assim, ele passa a Guerra do Paraguai, um bom pedaço dela, mandando carta para a esposa, reclamando da própria guerra, no sentido de ali estar, que ele não estava se sentindo de fato útil. A casa do Benjamin Constant já aparece na Constituição de 1891 como um símbolo da República, e o Getúlio, em 30, se apresenta, assim como apresenta Tasso Fragoso e outros, como herdeiros de Benjamin Constant. Uhum. Aí você pergunta, dependendo do caso, Benjamin Constant brasileiro, vocês sabem quem é? O cara foi se perdeu, né?
cara se perdeu em termos históricos, né, velho? Assim, ele tá lá, né? A primeira emenda, o primeiro decreto do marechal, do general, do Deodoro, foi com relação ao Benjamin Constant, né? Pai da República, pai da nação. E o segundo foi com relação a criar assistência social, né? Para quem não tem curiosidade disso, né? O Dom Pedro II, ele apoiava muitas famílias, muitos órfãos, muitas viúvas, com seu próprio soldo, tá? Só para deixar claro, com sua própria remuneração, que nunca aumentou durante todo o período em que ele esteve no poder. Então ele apoiava com essa grana aqui, tinha os rendimentos, obviamente, das suas propriedades, mas nunca foi aumentado o salário dele, ele apoiava, e aí o decreto dizia: para apoiar, não perder as pessoas pelo fato do Dom Pedro ter ido embora, nós, né, a República assumirá esses vencimentos. Ou seja, a assistência social foi criada a partir desse decreto. E o patrimonialismo pegando, porque Benjamin Constant e Deodoro já começaram nomeando parentes, aumentaram o próprio salário já em 1889. Os dois chegaram a momentos, inclusive, de se odiarem, morreram no início da República, Benjamin Constant primeiro e Deodoro depois. Deodoro chegou a morrer irritado com o exército, pediu para ser enterrado sem farda militar. Uhum. Nós somos um país... Até porque foi convidado a sair por algum caso de corrupção, né? Alguma suspeita de corrupção, alguma coisa... Ele tentou fechar o Congresso, não conseguiu. E depois o Floriano assume, né? Tanto é que tem correspondências do Barão de Lucena com o Floriano dizendo: não, cuide de Deodoro, estou com vocês, etc. E Floriano já estava conspirando de dentro de novo. Ele era o vice-presidente. O Deodoro tinha ficado muito bravo, porque na eleição indireta à presidência da República, depois da Constituição, o Prudente de Moraes ficou em segundo lugar. E o Deodoro não aceitou também os resultados dessa eleição, porque ele pensava assim: eu sou o símbolo da República, sem a minha participação a República não teria acontecido, e vocês ainda tiveram assim, o disparate de votarem no Prudente de Moraes como candidato à presidência. Então ele se sentiu, até com o resultado que ele venceu, insatisfeito. Deodoro era um homem sem traquejo político, herói de guerra, tem seus méritos. Eu não gosto só de defenestrá-lo, mas assim, ele era um homem sem traquejo político. Não, ele era como militar, você não tinha que questioná-lo, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Às vezes o pessoal confunde isso, né? Como militar, ele era um grande militar. Mas militares não devem ser políticos, pessoal. É simples. Militares, principalmente aqueles que estão na ativa, devem ficar na ativa, sendo militares. Nós temos um papel relevante para as Forças Armadas. Nós somos um país com a fronteira gigantesca, nós temos uma necessidade de defesa de fronteira gigante, nós temos um país continental, tá? que tem todo o mérito aí das nossos próprios exércitos, que tem um mérito gigante nisso, né? Junto com Dom Pedro II, principalmente, e Dom Pedro I, que teve esse papel fundamental de manter esse colosso reunido, que é incrível. Eu que viajo esse país, Thomas também, é incrível como a gente fala exatamente, a gente consegue se entender do Oiapoque ao Chuí. Cara, isso não existe em países pequenos. Isso é muito difícil. No país continental, isso é um mérito absurdo. Assim, você ter uma condição de dizer: eu não gosto, eu desgosto. Não, você pode não gostar, desgostar, for o que for, mas o mérito de conseguir isso em termos estruturais é absurdo. Né? Alguém até perguntou aqui agora, Thomas, só para a gente caminhar aqui para o nosso fim, o cara perguntou aqui, certo, Rodrigo, a direita, isso já aconteceu antes, né? Eu já entendi que vocês estão dando aí vários exemplos do que o que aconteceu hoje não tem nada de novidade. Já invadiram o Congresso, já ficaram aqui em 2013, né? Para ficar claro. Pode voltar 10 anos atrás. Há 10 anos atrás a gente estava com gente em cima do Congresso, igual a gente teve hoje, teve quebra também, igual a gente teve hoje. Não invadiram o Supremo, nem tentaram invadir o Palácio Planalto, mas invadiram o Congresso Nacional, certo? E parecido que a gente teve hoje. Rodrigo, você teve abuso de judiciário no Brasil? Já teve. Vários exemplos, tá? Vários exemplos. Nunca tão grande como nós temos hoje, tá? Nunca a instituição Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, ela foi tão desacreditada como ela é hoje, tá? Em termos históricos, isso nunca chegou a esse nível. De 30% da população, somente 1/3 da população acreditada no Supremo Tribunal Federal, tá? Isso nunca aconteceu. Até porque no passado nem se questionava isso, né? Porque, enfim, era o Supremo, estava ali para estar ali numa posição imparcial, mas você teve abuso, você teve
situações de abuso de direito, como você teve na eleição do próprio Getúlio Vargas, em outros momentos políticos, mas nunca chegou a esse nível. Em outros momentos, quando eu falo, um exemplo que eu dou muito também assim, que o principal contraponto, problema da direita nesse momento agora, né, Nova República, foi exatamente 64, né? Assim, a gente passou anos dizendo, nós não somos eles. Nós tivemos que passar anos explicando, tanto é que a gente nem se chamava de direito, né? Tinha um cuidado, não, sou liberal, sou conservador, não sou direito, viu? Só para deixar claro. Né? Anos para mudar essa configuração, até dizendo, não, somos de direita assim. Não somos esse pessoal ainda, mas somos de direita assim. Esse papo levou muito tempo para isso. Na história do Brasil, Thomas, esse momento, como é que essa direita ou esse posicionamento político se reorganizou? Ou, de fato, nós nunca tivemos uma reorganização de ideias e sempre ficamos até hoje, nessa sucessão maluca de 64, 30, 64, 30, nessa briga para hoje. O que é interessante é que é realmente pluralizado o conceito de direita na nossa história. Se a gente for pensar na UDN como um partido de direita, Arthur Bernardes, que era um homem da oligarquia mineira, que tinha sido presidente do Brasil, que governou o Brasil em estado de sítio, que era um homem muito autoritário, ele é um dos fundadores da UDN. Uhum. Ou seja, se eu for pensar na UDN, você tem um homem como Arthur Bernardes como um dos seus fundadores. Então, da mesma forma, se eu for pensar no Império, eu vou entender assim, Luzias e Saquaremas não defendiam necessariamente pautas excludentes. Tanto é que o Joaquim Nabuco fala que, para se discutir a abolição, as pessoas precisam entender que tem um partido abolicionista. O que ele quer dizer? Não é necessariamente uma Luzia ou Saquarema. É uma frente. Político. É o que se chamaria na política de hoje de frente parlamentar. Frente parlamentar, exatamente. Então, isso é um caso. A abolição não era necessariamente uma pauta conservadora nem uma pauta liberal. Você tinha, de fato, uma pauta de políticos, né? Na conjuntura da era Vargas, a oposição a Vargas, ela foi híbrida. Muitas vezes de esquerda e de direita, apoiando ou se opondo, como eu fiz referência, a Vargas. Em 45, Prestes está no palanque com Getúlio. Em 37, você tem o Plínio Salgado no palanque com Getúlio. Então, é uma série de transitoriedades. Então, a era Vargas não é uma era de esquerda ou de direita, ou de defesa de um lado. Mas professor, no Estado Novo, o comunismo era perseguido, etc. Sim, mas era conjuntura histórica e a perseguição ao comunismo vinha muitas vezes mais estruturada, como eu fiz referência, a ser um movimento internacional. Então, bom, depois de 64, a ideia de uma direita brasileira organizada, de linha civil, ela começou a ficar cada vez mais inexistente. Porque, no sentido da retórica, ser de direita pode levar você, no sentido da retórica, a defender pautas que você evidentemente não acredita. No Brasil, a depender do caso, a mesma pessoa que tem uma visão econômica que você até concorda, defende, exemplo, o aborto. E você se define como direita, a pessoa também se define como direita, só que você é contrário ao aborto em qualquer circunstância e o outro já nem tanto assim. Então, é um conceito sempre impreciso, na história brasileira foi sempre impreciso. Então, você tem, Lacerda era um homem da direita brasileira, era. Agora, dependendo da pauta, você vai ter as suas, evidentemente, discordâncias. A leitura talvez econômica, talvez social, talvez etc. Arthur Bernardes era um homem de direita? Olha, no sentido ideal do conceito, não. Mas no sentido de adesão política, etc., Sim. Nessa fase da vida foi. Então, é uma situação bastante complexa. Se definir hoje de direita, basta ver o desafio que é, não se trata assim de direita limpinha ou algo nesse sentido, mas o desafio que é de você dizer o que você não concorda, que é atribuído, muitas vezes, por culpa desses direitistas dentro do movimento de direita. Então, hoje, dependendo do caso, a pessoa se entende patriota porque ela apertou 22 numa tecla em oposição ao PT, mas em contrapartida ela não sabe nem quem foi Benjamin Constant. Então, assim, ela não sabe nem quem foi o general Osório. Então, é um patriotismo eleitoreiro. Então, assim,
Dependendo do caso, eu me defino, como eu gosto de brincar, eu sou um saquarema anarquista. Então, eu sou um monarquista anarquista. É uma... Gostamos, eu gosto. Eu sou um saquarema anarquista. Eu estaria do Luzias anarquista. Isso. Se você seria saquarema, seria o Luzias anarquista. É isso, eu sou um saquarema anarquista. Então, assim, eu não legitimo esse Estado brasileiro pós-88 e não me sinto, evidentemente, envolvido em alguém que se apresente como direita nesse modelo de Estado forjado no nosso contemporâneo. Eu não consigo, de fato, me sentir assim politicamente envolvido com essa definição. Então, tem uma direita, por exemplo, que se legitima na Constituição de 88, tem uma direita que, na verdade, olha, dependendo do caso, até os movimentos reacionários pensam assim, olham para o Brasil de outrora, tem uma direita que se define adepta do Enéas, adepta do Vargas, assim, muito confuso, muito impreciso. Então, eu sempre advogo por uma certa, que não se trata assim de comportamento purista, mas de uma certa definição um pouco mais precisa. Certo, vamos debater pautas. Pautas. O que você pensa sobre isso? Então, dependendo do caso, você está junto. Então, exemplo, pensar num caso, a Heloísa Helena. Ela tem discursos e ações muito mais efetivas contra o aborto do que o Collor. Esse é um exemplo. Uhum. Então, se eu fosse falar sobre aborto, eu estou muito mais com ela dentro de uma estrutura política lagoana do que com o Collor. Agora, não significa, evidentemente, que eu sou ali Heloísa Helena na interpretação do Estado e outras questões. Eu peguei uma pauta fechada. Específica. Exato. Então, há uma falta de discussão sobre pautas para poder definir esses conceitos. Estamos, dependendo do caso, lutando pelo Brasil, tá certo. Agora fale, então, o que é o Brasil? A pessoa, dependendo do caso, não sabe o que ela está lutando. Ela está doando, na verdade, por qual Brasil? Ideais. Por qual Brasil? Né? Qual é Brasil? A lógica que você tem? Qual a lógica que você tem nisso? Qual a forma? Com quem? Olá, pessoal! Vocês que estão curtindo o episódio de hoje sobre política, já conhecem nosso curso de pós-graduação em Direito, Ciência Política e Liberalismo? Entre no site misacademy.com e saiba mais. As inscrições para as novas turmas já estão abertas. Visite misesacademy.com e conheça o braço acadêmico do Instituto Mises Brasil. Eu acho que tem um papel nosso aí que você começa lá atrás. Né? O Thomas, para quem não sabe, tem um livro espetacular chamado Desconstruindo Paulo Freire. Está ali na minha estante ali da sala, que é um livro espetacular com dedicatória dele lá, que é muito, muito bom o livro. E ele vai estar falando de algo que tem... Cara, é impressionante como essa porra desse getulismo, do positivismo, desse negócio perpassa até por marxistas, cara. É muito louco essa coisa que é tão arraigada no Brasil, com essa ligação estatal, mas a ligação estatal que tem um quê de fascista mesmo, de lógica do Estado, de ter essa base, de estar nessa coisa sempre contrária à contraposição, pouco adepta a quem pensa diferente, pouco adepta a aceitar o cara que pensa o contrário que você pensa, né? Pouco adepta ao cara. Ou você está afiliado ao meu pensamento, ou você é meu inimigo. É impressionante como isso é muito forte ainda, porque é próprio de movimentos que não aceitam divergência, como é o positivismo. O positivismo não aceita, é uma religião aquele negócio. Então, assim, ele vai ter uma dificuldade para isso. Assim como o marxismo vai ser uma religião secular, ele vai ter dificuldade, vão ter muita dificuldade para isso. E quando isso se ampara em dois candidatos que seguem essas correntes, parece que o mundo só pode girar em A ou em B, né? É muito louco, né? Porque hoje eu fiz 2 postagens sobre o que aconteceu hoje, me chamaram na mesma postagem de um cara bolsonarista e do contrário a bolsonarista. Eu vou deixar de te seguir pelo mesmo motivo, tá? Porque você é bolsonarista ou contrário ao bolsonarista. Assim, vocês são um bando de louco, né? Porque eu disse a seguinte frase. Não, eu disse a seguinte frase, viu? Assim, isso foi, assim, entre vírgulas, né? O fato da situação hoje que aconteceu, isso foi tudo, esses atos absurdos, depredação dos poderes, da sede dos poderes, absurdo e tal, entre vírgulas, isso é tudo que a esquerda queria, falando no começo, né? Aí o pessoal interpretou assim: Rodrigo, você está dizendo então que a esquerda é culpada por isso? Eu disse: não, você é retardado mental. Assim, é porque eu quis ser gentil na hora lá, porque assim, velho, assim, na
história da política, você não dá arma para o seu adversário. Isso é básico. Básico demais. Entendeu? Assim, então tem as 72 horas, aquela coisa, velho. Não faz o óbvio, velho. Porque assim, o óbvio, o teu adversário vai olhar e assim, vai, negão, erra. Né? Aproveita. Erra, tá? E consegue errando, vai ser lindo. Porque hoje eu vou decretar uma intervenção federal, né, que é absurda, e vou tacar o pau fazendo minorização. E quem faz intervenção federal por um motivo tão pequeno, amanhã faz estado de sítio. Amanhã faz estado de defesa. Não briga com isso, não. Faz tempo que a gente não tem. Mas até um dia desse, a gente nunca tinha tido intervenção federal. Teve lá no Rio e está tendo agora. Por um fato determinado. Porque, para quem não sabe, Brasília é um dos lugares mais seguros do Brasil. A segurança pública de Brasília é espetacular. Em relação a Fortaleza, eu me sinto muito seguro em Brasília. Tá? Em relação a Porto Alegre também. Então, assim, e teve intervenção federal porque invadiu o Congresso que tinha uma guarda de segurança. Eu tenho Força de Segurança Nacional, eu tenho a Polícia Federal, eu tenho uma série de medidas que eu poderia usar, eu tenho a própria Polícia Militar do Distrito Federal que já tirou as pessoas de dentro da sede dos poderes e assim, já resolveu o problema. Agora, durante todo esse período desse mês, vai ter intervenção federal por causa do fato de hoje. Que loucura, velho. Assim, não brinquem com isso não, cara. Dar poder ao Estado é muito perigoso. Né? Que era o que vocês queriam. Muitos de vocês estavam querendo, vamos dar poder para o Estado. Cara, isso tende a dar errado. Como deu, assim, só para ficar claro, como deu sempre. 1889 deu errado, 1891 deu errado, 1930 deu errado, 1937 deu errado, 45 que eu estava defendendo aqui que deu errado. O Thomas ainda me fez, que deu mais ou menos sério, fez pensar. Deu errado lá em 64, deu errado em 61, no golpe constitucional, deu errado em 64, que também teve apoio militar, tá? Só para ficar claro, o parlamentarismo brasileiro também teve apoio militar. Deu errado em 64, dá errado em 69, dá errado em 85. Cara, então assim, não tem lógica. Só um louco, né, como diria o Einstein, acha que fazer a mesma coisa vai dar resultado diferente. Não vai. Aí o que fazer? Cara, entender essas premissas. O que seria uma direita conservadora? Vai lá, quando o Thomas fala que ele é saquarema anarquista, o que significa isso? É um cara que vai defender a ideia de livre mercado, é um cara que vai defender a ideia de defesa desses heróis nacionais, vai defender a ideia de você ter uma manutenção de tradição, olhar para a tradição brasileira e valorizar ela, vai ter essa perspectiva. Quando você pensa no Luzia, né, vai ter a ideia do livre mercado, vai ter a proteção do indivíduo, vai ter a ideia federalista, que vai ser uma discussão que nós ter uma briga com os saquaremas em relação a isso. Então vai ter esses pontos. Mas tem que entender isso para começar a defender algo. Tem que entender quem são esses caras, tem que entender que o Brasil teve história de guerras, tem que entender que nós brigamos muito, tem que entender que nós tivemos heróis nacionais, né? Osório de Paiva, Duque de Caxias, Joaquim Nabuco, Visconde de Cairu, e próprio Dom Pedro II, né? O gente chegou para mim assim, eu falei, vamos ver se Dom Pedro II, não, mas ele foi um idiota. Dom Pedro II foi um quê? Idiota. O cara foi imperador de 2 países, abdicou para 2 filhos, manteve o poder nos 2 lugares, escreveu 2 constituições, foi chamado para ser rei da Grécia, foi chamado para ser rei da Espanha, um idiota. O cara viveu 36 anos, amigo, e fez o que ele fez. E tu? Um gigante. Dá uma agonia. É que o pessoal acha que o Dom Pedro I é o Marcos Pasquim, lembra daquela minissérie? Então o pessoal acha que está criticando o Pedro I, mas na verdade está criticando lá o Dom Pedro do Marcos Pasquim. E, Rodrigo, tem um ponto para mim assim, que precisa sempre ser bem ilustrado. Se eu entro num bloco cirúrgico, eu não vou debater com o anestesista o que ele precisa fazer. Ele tem domínio, leitura, estudo, a perícia. Quando se fala em história do Brasil, não é uma questão pedante, pessoal. Não é que eu tenha, de fato, um monopólio sobre a discussão. Mas, para que exista uma conversa, é necessário, sim, uma conversa dentro de uma escala, porque senão vai ser aula. Então, para que exista uma conversa e não uma aula, é necessário repertório. Assim como eu não vou debater economia, exemplo, porque senão é minha área. Não é minha área. Eu tenho, de fato, as minhas impressões, as minhas leituras, mas eu não tenho condições, de fato, de participar de um debate sobre esse tema. Então, o que acontece é essa tentativa ortodoxa, quase religiosa, que as redes sociais evidentemente potencializam, que é a minha opinião vale alguma coisa. Não, dependendo do caso, a opinião não vale nada. A minha opinião sobre determinados assuntos, assim, sobre quase todos os assuntos, não tem valor algum. Nesse tempo de rede social, em que
surge um novo tema e a pessoa acordou necessariamente especialista naquele tema, não há compromisso diante disso. Então, de minha parte, eu tenho compromisso. Eu estudo história brasileira, estudo realmente até morrer, sempre como um faminto, leio e me dedico e me debruço sobre esse tema. Isto não faz de mim um anestesista, não faz de mim um dentista, não faz de mim um ortopedista e sequer faz de mim um bom jiu-jiteiro, apesar de eu ser um aluno no jiu-jitsu, faixa branca, tomo pau, etc. Ou seja, esse é o ponto. Então, é que nem uma situação assim, olha, para ser um bom professor, existe uma competência, para ser um bom mecânico de carro, outra. E são os ofícios. E isso também se perde nessa ideia de uma análise de processo sobre o que está acontecendo. Muitos me perguntam, professor, o que fazer? Olha, você não sabe o que é um professor de história. Muitas vezes se incomodam, assim, nossa, professor, é muito ácido. Sim, a minha responsabilidade muitas vezes é fazer você pensar. Muitas vezes isso que você está recebendo é um aspecto reativo, sentimental, mas você não entendeu que eu estou fazendo você pensar, que eu estou deslocando você. Existe, de fato, um tipo de exercício, a formação do pensamento crítico. Isso não pode ser monopólio de Paulo Freire dentro dos seus ideais de pensamento crítico. Pensamento crítico é enxergar essa realidade e perceber assim, não, olha só, eu realmente discordo do Lula, discordo do Alexandre de Moraes, discordo disso, discordo daquilo. Tudo bem. Agora, deixa eu analisar a conjuntura também no macro, enxergando outras possibilidades, enxergando um painel histórico. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não, nesse papo, eu confesso que eu estou aqui com 46 na minha cabeça, que eu sempre achei que foi uma coisa positiva. Eu confesso que eu estou aqui nessa, viu? No Brasil, assim, um aspecto de discussão do que se fez de positivo no nosso país. Rodrigo, o Brasil morreu. Assim, vejam isso. Eu sou obrigado a ter que ser repetitivo antes da gente ir embora, mas eu preciso dizer, nós somos um país simbolicamente, pessoal, destruído. O defensor de genocidas é o nosso patrono da educação. A nossa bandeira, o molde da nossa bandeira, Rodrigo, foi roubado. O túmulo de Deodoro da Fonseca, nós somos um país presidencialista, e o túmulo de Deodoro da Fonseca é um campo minado de merda, tem cocôzão humano para todo lado. Não se valoriza o passado nacional. Um governo conservador estava no poder, com uma administração cultural, como no exemplo lá em Mariana, incapaz de preservar pelo menos uma calçada, incapaz de ter reconhecido a grandeza da Nelly da Pinhon. Bernardo Pereira de Vasconcelos, um dos fundadores do Partido Conservador do Império, a casa dele, há bem pouco tempo, era uma lanchonete. Hoje está para alugar. Não tem um museu casa. A casa de João Camilo de Oliveira Torres está para alugar, não tem um museu casa. Um teórico do conservadorismo brasileiro deveria, de fato, num país sério, ser um museu casa, um local de pesquisa, de visitação, de reflexão, de memória. Então, nós somos um país que tem na bandeira ordem e progresso, um lema positivista. A ordem por base, o progresso por fim. No entendimento de Vargas, no entendimento de Júlio de Castilho, seu mentor, o Brasil seria governado cada vez mais pelos mortos. No sentido institucional, sim, somos. Mas, em contrapartida, no sentido memorial, nós somos um país que há bem pouco tempo não tinha sequer todas as letras colocadas no túmulo de Machado de Assis, nosso maior escritor. Então, o sentimento de agonia, ele precisa, de fato, existir. Nós banalizamos muitas vezes o mal e nem percebemos. Nós naturalizamos o estado de violência. Nossos monumentos são pichados. Nossos centros históricos, muitas vezes, assim, são perigosíssimos. Nós nos afastamos do nosso passado social, do nosso passado memorial. Moramos em ruas e sequer fazemos o exercício de quem foi esse sujeito? Quem foi esse sujeito que dá nome à minha rua? Então, é um campo... É isso que eu ia falar. Nós não conhecemos nem os nossos marcos históricos da nossa própria cidade, né? Ou seja, na cidade que a gente vive, o que é que aconteceu? Nós temos cidades que têm centenas de anos. Então, assim, o que aconteceu nas nossas cidades, qual é a relevância dela para o país? Pô, muita gente aqui sabe que o Dragão do Mar é um centro cultural. Quem foi esse cara? Esse cara foi relevante para o país. Quem foi esse cara? Não foi só para o Ceará, não. Um gigante, herói, herói da pátria. Assim, que foi a revolta dos jangadeiros, o que foi o movimento abolicionista cearense, teve um papel fundamental em começar a abolição da escravidão. Assim, no Brasil. Então, assim, ou então uma depreciação
associação, às vezes, com seus próprios homens. Exemplo, José de Alencar. Ah, escravocrata, etc. Não, peraí, você já leu o que ele pensava realmente sobre o tema? Pô, não Assim, nada. aí um exemplo, o Dragão do Mar. O Dragão do Mar, aí tem passagens do Diário de Rebouças que emocionam, assim, que eles organizaram um banquete, Rodrigo, para receber o Dragão do Mar, os abolicionistas do Rio de Janeiro. Um banquete para receber esse herói. Um cara muito simples. Então, assim, aí você Um pergunta... jogadeiro, né? Só passar bem Não, claro, né? aí pergunta, por exemplo, assim, ó, para um gaúcho, para um catarino, para um paraibano, bom, Dragão do Mar. E aí? Ah, o que é isso aí? É o Shiryu do Cavaleiro do Zodíaco? O que é isso? O que é isso? Entendeu? Então, assim, aí dependendo do caso, a pessoa precisa pesquisar no Google, exemplo da publicação que eu fiz, todos os anos e todas aquelas datas. Ou seja, ela não conhece nada da história nacional, mas tem alguma opinião sobre o que nós estamos vivendo. Lamento, a sua posição ela é só reativa. A sua opinião, ela pode ter seus pontos de acerto, mas ela é efêmera. Ela não tem profundidade. Ela é vazia de sentido histórico. Quando eu falei hoje, né, para finalizar aqui, para chegar a caminhar para o fim, eu falei hoje sobre repudio bem fortemente, fiz um tweet no Twitter falando, repudio os atos e tal, mas lembro que intervenção federal é algo perigoso. É algo perigoso, temerário. Não se faz isso de uma forma desassodada, de solta. É perigoso isso. Eu estou pegando parte da Constituição, estou tirando o poder do Estado. O Brasil viveu isso de 30 a 45, praticamente com interventor, pessoal. Nós tínhamos interventores, nós não tínhamos governadores, certo? Nós tínhamos interventores, porque não havia essa coisa de governador, não. Era poder central administrando o poder local. Funcionava assim, no máximo as prefeituras ainda tinham um quê de administração própria, mas assim, era interventor. 64, 85, interventor pra caramba também. E agora, quando você tem uma situação... Por isso que demorou tanto essa intervenção, porque havia uma memória disso muito ruim. Aí nós tivemos no Rio de Janeiro, que era aquele caos durante o governo Michel Temer, e vamos ter agora de novo, que não tem nenhuma relação com o Rio de Janeiro. Então, assim, cuidado. É um ponto. E eu estou falando isso porque eu sei historicamente o quanto isso é perigoso, e juridicamente é um regime de exceção. Entendeu? Assim, que é a minha área. É um regime de exceção. Então, assim, se nós estamos pegando parte do regime de exceção, um poder está violentamente intervindo em outro, um ente federativo, a União está intervindo em uma unidade federativa e dizendo, eu vou assumir um poder que é teu. Ou seja, é porrada, não é simples, não. E o próximo passo é suspender direito político, suspender é estar de si, pegou. Não brinca não, é o próximo. Não, fora que é o seguinte, essas pessoas nem percebem muitas vezes que elas falam assim, para vocês é muito cômodo, etc. Estão aí nas suas casas, Rodrigo, Thomas, etc., Bruno, nosso amigo, Mariana, Danilo, enfim, vocês estão aí no conforto. Não, meus queridos, deixa eu só entender uma coisa. Se o Estado ficar realmente, assim, censor, nós incomodamos muito mais do que você. Você, muitas vezes, é só um fazedor de meme. Nós não. Nós não. Ainda tem outro ponto, Rodrigo. Eu não consigo deixar você ir embora, né? Não consigo deixar você ir. Mas, eu acordo 5 da manhã, tô pensando no CrossFit amanhã aqui, ó. Tu é do CrossFit, tu é saudável. O Brasil me obriga a fumar, Rodrigo. Eu tinha parado de fumar. Eu tô fumando hoje, assim, eu não consegui parar de fumar porque o Brasil me obriga a fumar. Mas eu quero falar um ponto ainda, dentro dessa nossa conversa, essas ramificações históricas, essas situações gerais. Não preservamos, como eu disse, né, a nossa bandeira, túmulo de Deodoro da Fonseca sucateado, isso tem muita força. Vivemos dentro desse estado de dificuldade simbólica, dificuldade social. Muitas vezes as pessoas querem ter uma visão sobre a história nacional, mas não conseguem compreender as principais passagens da própria história, os principais nomes, os principais símbolos, os principais monumentos. Então, é fundamental, pessoal, fundamental, uma certa tomada de consciência. Tomada de consciência diante desse Estado. Exemplo, você sabe quem foi Teixeira e Souza? É o primeiro romancista da história do Brasil. Pesquise sobre quem foi Teixeira e Souza, apresente Teixeira e Souza para os seus filhos. Machado de Assis, leia Machado de Assis, André Rebouças. Ou seja, consuma o Brasil, consuma a história nacional. Aproprie-se do nosso país. Quem foi Luiz Gama, quem foi José Alencar, quem foi Joaquim Nabuco, quem foi Rio Branco, quem foi Cairu, toda essa turma, cara, que precisa ser coisa. Quem foi Princesa Isabel, cara, assim,
Quem foi Tereza Cristina, velho? Assim, quem foi Tereza Cristina? A pergunta assim, quem era a mulher de Dom Pedro II? Saiu na rua. Esposa de Dom Pedro II. Quem sabe? Quem sabe? Assim, quem foi Dona Leopoldina, cara? Assim, quem foi essas mulheres? Maria Princesa Isabel, a Princesa Isabel, coisa mais querida. Eu colocava a camélia aqui nos filhos para mostrar a camélia o símbolo da adesão ao movimento abolicionista. Boa parte da queda do Império Brasileiro deve-se ao fato de Isabel ser católica. Também tem essa a questão religiosa, né? Questão religiosa, ultramontana. Então tem uma série de nuances. A história brasileira, ela não é algo linear, é uma história complexa, cheia de ramificações. Dependendo do caso, você concordará com Deodoro da Fonseca e daqui a pouco você discordará. Ela é forjada por homens, como o Ferreira Goulart colocava, né? Homens com cheiro de umbigo. Ou seja, homens da propriedade humana, com falhas e acertos. Mas agora, precisamos, de fato, se apropriar da nossa história e compreender, de fato, qual o valor da nossa opinião sobre aquele tema. Não cai pedaço. É só deixar de ser orgulhoso e pedante. Dependendo do caso, o pedante não é o Rodrigo que mostra o que sabe, não é o Thomas que mostra o que sabe. É você que está ofendido por nunca ter lido porra alguma. E aí, meu Deus do céu, que comentário mais pedante, etc. Não. Enquanto você, dependendo do caso, não estava estudando, existia renúncia da parte do Rodrigo, minha e de outros, tentando analisar esses processos históricos. É assim. É assim. Eu não posso olhar para o Cristiano Ronaldo e pensar assim, nossa, que arrogante o jeito que ele joga. Não, eu não sei jogar bola, porra. É simples. Tá aqui, pega dois caras, tá fácil, tá de graça, tá, você acha de graça na internet. Dois livros, pega Os Construtores do Império e Democracia Coroada. Começa por esses dois hoje, vai, pega esses dois, começa por Construtores do Império, vai, que é mais fininho. Começa nele, já vai dar uma dimensão do que foi o Brasil, certo? Depois... Grande João Camilo. E João Camilo hoje seria chamado de esquerdista. Seria chamado de esquerdista. Ele é o liberal que virou conservador, não gosto dele, não. Que virou conservador, não tá bom, não. Mas eu brinco, Rodrigo. Eu sou um infiltrado. Quem olha para mim na rua pensa, ih, chegou o esquerdista. Eu sou um infiltrado na clã. Não, eu me abro muito dele, né? Porque ele escreve primeiro Democracia Coroada, que ele fala dos gabinetes liberais. Ele era liberal quando escreveu Democracia Coroada, né? Então ele vem bem empolgado, elogiando e tal. Aí depois que ele escreve Os Construtores do Império, quando ele está escrevendo, ele assim, não, ele é um liberal com alma boa. É, tipo assim, com alma, tipo, para dizer assim que o cara ele era liberal e fez coisa, ele não era conservador, mas era liberal com alma conservadora. Para dizer que o cara era bom. Ele dá uma escrita dessa no livro, é bem legal. Ele cita o processo legislativo. Eu que trabalhei no Congresso, é incrível, né? E eu comprei essa obra em 2019, quando estava lá, e li quando estava no Congresso. Então, eu estava vivendo e aprendendo processo legislativo, e ele conta o processo legislativo todinho, na íntegra, o processo legislativo da Lei Áurea, né? Que é espetacular, né? Porque foi muito rápido, né? Assim, foi boom, assim, foi aquela história, né? Nada segura algo que chegou no seu tempo, né? Então, na hora que chegou o tempo, parecia um trator, né? Lembrando, né? Muita gente não sabe disso, né, Thomas? O imperador, ele não apresentava projetos de lei nenhum, ele não tinha poder para isso. Ele não apresentava medida provisória, ou decreto-lei, ou mesmo decreto regulamentando, ele não apresentava nada disso, porque ele não tinha poder para fazer isso, né? Então, quando o pessoal diz, por que o Dom Pedro não fez a abolição dos escravos? Porque, primeiro, ele não tinha caneta para fazer isso. E o veto do imperador podia ser derrubado, tá? O imperador vetava, podia ter veto derrubado. Então, assim, para entender, a única hipótese que não podia derrubar era quando ele exercia o poder moderador, que era limitadíssimo o poder, tá? Absolutamente limitado o poder. Aí o pessoal acha que o poder moderador é poder demais, né? Que aí é outra bobagem que fala, né? Que era um não poder, que era praticamente você exercer o equilíbrio e a última... Como o Supremo dá a última palavra hoje na Constituição, basicamente o poder moderador era dar a última palavra. Era esse o grande poder que o poder moderador tinha, no caso concreto, e equilibrar poderes. Aí o pessoal fala um monte de bobagem, aí eu apresento. Hoje em dia eu apresento a íntegra, né? Quando eu vou falar assim, leia você para ver se você consegue ter uma opinião sozinho, aí depois a gente tenta explicar essa aqui tecnicamente. E dele, sobre esse nosso tempo, também leiam, pessoal, o presidencialismo no Brasil. Sim, leiam urgentemente. Então, leiam. E assim, o Rodrigo está mostrando as edições da Câmara acessíveis
vocês conseguem encontrar esses Na materiais internet. com muita facilidade. O presencialismo no Brasil. Diminua a leitura em caixinha de Instagram e vá ler Presencialismo no Brasil. João Camilo é um clássico, é de fato uma vereda intelectual que precisa de leitura. Inclusive, sobre a obra Presencialismo no Brasil, eu tenho uma aula no YouTube. Então, leiam a obra e depois assistam a aula. O livro que fala sobre o processo da Lei Áurea é esse aqui, Os Construtores do Império. Tá? Espetacular. Cara, Um clássico. Assim, ele vem aquela lista de notáveis. Cairu, Uruguai, Pimenta Bueno, Zacarias de Góes e Vasconcelos. Quem são esses homens para vocês, pessoal? E era engraçado que eu li os livros, viu? E você perdeu muita coisa, né? Se perdeu muita coisa, não tem nada mais. E ele cita muitos livros interessantes do direito. E eu fui atrás dos livros, cara, você não acha nada, cara. Tipo assim, mesmo em biblioteca, mesmo assim, se perdeu essa memória, entendeu? A gente na LVM, no Ludovico, a gente está começando a conseguir lançar coisas mais, tipo assim, a gente pega coisas fora de catálogo, né? Então a gente lançou coisa do Cairu, né? O Cairu falando do Buck, lançou um livro aqui sobre o princípio de economia política do Cairu, que aí a turma não sabe quem foi esse cara, quem foi Cairu, né? Qual a representação desse cara para o Brasil, qual a relevância que ele teve, como é que ele formou toda a base econômica brasileira, e ninguém sabe disso, né, velho? Assim, é incrível como isso. E tem um ponto, Thomas, só para eu vou puxar esse ponto só para chegar, e já a gente está chegando para a nossa segunda hora e vai acabar, aqui vai cair a live da outra vez. Cara, eu reli a biografia do Dom Pedro II, eu tenho que pegar todas as biografias dos imperadores, eu tenho ido atrás de ler. E um dos pontos, cara, era para ele ter morrido na Europa, né, naquela viagem para a Europa. Assim, toda vida que eu leio, eu digo assim, eu sempre tinha a opinião que o Dom Pedro tinha caído por 3 erros. Por ter descido de Petrópolis para o Rio de Janeiro, não deveria ter descido. De não ter treinado a filha efetivamente para ter sido imperatriz, assim, não ter ela de fato, ele voltava e tirava ela do poder, não fazia nenhum momento de transição, ele não fez a sucessão em vida, o que é péssimo em termos de gestão. E 3, se ele tivesse um filho homem, né, de primeira, sem ser o Pedro, sem ser o neto, o filho homem, eu acho que ele teria ido para o pau ali, teria voltado para a guerra e não teria ido. Mas hoje eu tenho outra opinião, que eu tinha essas 3 opiniões. Ele demorou a morrer. Ele era para ter morrido, tipo como a Elizabeth demorou a morrer e foi ótimo para a Inglaterra, para o atual rei da Inglaterra ser um cara menos maluquinho do que seria há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, já que ele já é idoso, já está mais consolidado, mais velho, aí está menos maluquinho que o Charles. É o ponto assim, será que se ele tivesse morrido, Isabel teria assumido pela necessidade de manter a pátria unida? Naquele momento que ele quase morreu, quando estava na Europa e ele não morreu lá, às vezes eu fico pensando, eu tô com isso na cabeça, eu liguei pro Bruno para conversar sobre isso um dia, eu disse, cara, eu tô aqui frustrado, velho, a gente já tem muito azar, cara, era para ter morrido ali, teria feito a sucessão, teria resolvido um monte de coisa, teria entrado no poder, teria tocado com Isabel, cara, daria certo. Os historiadores trabalham, né, sempre com a tentativa de entender os processos, né? E na minha leitura, na minha interpretação, Dom Pedro de fato cai, principalmente pelos efeitos da questão religiosa, da questão militar, e tudo que acaba ganhando corpo no imaginário dessas, digamos assim, ramificações de elites brasileiras. A partir disso, aí Partido Republicano, tudo começa a ganhar corpo e Dom Pedro cai. E o que acontece, Rodrigo, eu vejo que, no sentido assim do C, né? Aquele C, o C que me dói, que é aí que eu quero chegar, o C que me dói é quando a gente olha aquela que nunca aconteceu, composição parlamentar de Isabel Imperatriz, Nabuco seria o primeiro-ministro brasileiro, Rebouças com projeto de políticas de terras, Barão do Rio Branco, você teria Visconde de Ouro Preto. Então, assim, o Brasil teria uma equipe parlamentar. Não, mas peraí. Deixa eu só parar bem aqui. Tu tá dizendo o seguinte, ó. 2 causas derrubaram o imperador. Fato. Concordo com elas, tá? Que é a causa dos militares, principalmente aquela parte final, Silveira Martins, toda aquela situação. Não, antes. Tu tá vindo ainda antes na questão dos militares não serem valorizados e tal, patente e tudo. Tá a questão da briga com relação aos maçons,
que a gente teve com relação à não aceitação do beneplácito, toda essa parte que teve na questão religiosa. Ok, beleza, são fatos que tiraram popularidade do Dom Pedro II. Mas a morte, ela leva a um novo momento, entendeu? É esse o meu ponto. A morte, ela faria, óbvio, não seria um suicídio, mas ela leva um momento, principalmente no Império, né? Até porque o símbolo é muito forte, né? Uma valorização de toda a história do cara, da sua morte, tudo que ele fez para o Brasil, porque Dom Pedro sai mesmo sendo deposto, muito respeitado como todo do Brasil. Então você teria a morte acontecendo e, obviamente, o medo daquela sucessão estar correndo. Então a República não aconteceria aqui. Entendeu? É esse o meu ponto. Porque eu acho que o fato que tirou popularidade dele, a questão militar e a questão religiosa, as duas seriam contornadas com eventual morte. Tem mais outros elementos de desgaste, né? Exemplo, o surgimento do Partido Republicano, contestação à política econômica do Império, com problemas de industrialização. O pós-abolição também tem seus efeitos. Agora, nesse sentido do ser, que não é a matéria necessariamente da história, né? Então, o ser eu me apego muito nas minhas divagações, assim, no meu, digamos assim, imaginário, minha tentativa de compor um Brasil literário. Que olhar para esse parlamento em 1889, ver esse time de ministros, esse time notável, isso me dói. Me dói o Brasil com o fato de que esses homens, eles pensavam o Brasil institucionalmente. Isso hoje é muito raro. O Brasil tem um gravíssimo problema de elites, né? Então, uma política de terras, uma política social, um entendimento sobre o trabalho em perspectivas livres, mas ao mesmo tempo atentando sempre à dignidade da pessoa humana. Uma Constituição, de fato, que você não ficava tão refém do eleitor, de uma democracia meramente retórica. Hoje muitos dizem que defendem a democracia porque entendem que democracia é voto. Peraí, o voto por si só não tem valor absoluto. Barrabás foi escolhido por voto, ou seja, desde o próprio Cristo você tem, de fato, uma complexidade no que se refere a voto. Democracia, já nos ensina o Raul Pila, é mais do que isso. Democracia, de fato, enxergar o Brasil com saneamento básico pleno, essas coisas todas. E esses homens pensavam democracia nesse sentido e o Brasil, infelizmente, perdeu ali uma certa oportunidade, na minha visão, de ter contado com esses notáveis, né? De fato. E aí a galera que foi formada nessa cultura, né? E você pode pegar os empresários, né? Pode pegar também um cara como Mauá, que fez um papel fundamental, toda a projeção que poderia ter havido ainda mais. Você tem outros empresários surgindo decorrentes dessa ideia para lá. Você tem gente fantástica, como o advogado Luiz Gama, sendo um cara com um trabalho formidável de liberação dos escravos acontecendo. O próprio trabalho da monarquia simbolista aconteceu. Mas eu acho que ele perdia também, Tom, só para ficar no ponto, a ideia do símbolo dele. Eu acho que ele valorizava pouco os símbolos, né? Os símbolos do Império, a coisa era um pouco maltratada, poderia ser melhor tratada. Eu acho que ele tinha um quê de... isso é bobagem. Já sei, esse já sei. Às vezes ele se perdia nisso, né? Porque às vezes alguém tinha dificuldade para dizer, baixa eu já sei aqui, que tu precisa parar e ouvir. Eu acho que quando você passa tanto tempo no poder, eu acho que às vezes você acaba não parando para ouvir muita gente. E ele foi um mártir do Brasil, isso nem sempre, não só no que envolve o golpe, né? Mas assim, ele foi um mártir do Brasil desde muito menino, perde mãe, não conviveu com o pai, foi criado desde sempre como um símbolo. Ele não teve uma infância no seu sentido, digamos assim, normal. Foi um homem que, de fato, se sacrificou, teve a vida renunciada em prol do Brasil. Foi um homem instituição, foi um soberano. Foi um homem assim que emociona, que inspira. E que, na década de 80, já apresentou seus desgastes de estrutura mental. Enfim, então, a tendência, inclusive, é que Dom Pedro II não resistiu também ao golpe, por debilidades até de entender o que estava acontecendo. Também existe uma outra perspectiva que, na verdade, ele estava entendendo. Ele pensou assim, olha, eu não vou resistir, porque vai ser um conflito que eu não vou conseguir durar no conflito. E eu não vou deixar isso chegar na minha filha, por exemplo, na minha esposa. E foi um homem que sofreu muito, ainda no exílio, perdeu a esposa. Ou seja, ele não parou de sofrer depois do golpe.
O encontro dele com Camilo Castelo Branco de chorar. Enfim, o Brasil deve muito a ele e nós somos o país, não custa lembrar, que tem aí o seu principal museu incinerado, a sua antiga casa, né? É triste, né, cara? Triste. É triste pensar isso. Assim, e quanto mais eu leio, eu fico pensando, caramba, poderia ser muito diferente. Né? Nós tivemos oportunidades perdidas e hoje, vendo o que está acontecendo, eu digo assim, caramba, velho, vamos... Tem uma chance boa, pessoal, aí, né? Porque vai... É outro ponto importante, que é só para finalizar esse ponto. Não é porque tem um governo de esquerda lá com o ex-presidiário, tudo que você pode imaginar de pior aí, você pode colocar pro Lula, que deve se parar, né? Porque tem muito isso, né? Ainda que você ache, a batalha ela vai estar aí sempre, né? A trincheira está aí sempre, né? Que a gente tem falado. Se não dá para parar a trincheira por dizer, agora que está aí não vamos fazer nada porque vão calar as pessoas. Sim, quando calar a gente para e muda o meio e vai falar de outra forma. Não se preocupe não, mas não vamos estar aqui enchendo o saco. Quando tinha só 2 pessoas, a gente estava lá perturbando para a turma entender quem era Paulo Freire, né? Então, como é que a gente faz essa sequência disso? Eu acho que é isso que não pode parar. Essa pegada, essa força e essa trincheira, entender isso, é que não pode parar de jeito nenhum. E esse governo que foi dito patriótico organizou as solenidades do bicentenário de maneira risível. Enfim, pessoal, vocês precisam de verdade entender que patriotismo é algo sério, e no Brasil existe um tipo de patriotismo trans. Então a gente precisa de um patriotismo um pouco mais... patriotismo trans assim, é sacanagem. Patriotismo trans. Assim, o transpatriótico. Do bicentenário da independência foi isso. É um exemplo. A janela em que Dom Pedro I disse que ficaria no Brasil, dia do Fico, uma das datas mais importantes da nossa história, não tinha sequer uma porra de uma plaquinha dizendo bicentenário do dia do Fico. É assim. Então... É triste. É terrível. Cara, vamos entrar aqui no modo de explosão, aqui vai dar 1 hora e vamos ser tirados, então vamos nos despedir. Thomas, obrigado demais, que papo, velho. Eu era para estar dormindo há 1 hora e tô achando formidável aqui o papo e tocando. Obrigado demais, né? Eu espero que tenha aliviado um pouco sua cabeça, eu vi que você tá aí no cigarro aí bem... Não parei. Aqui, ó. Eu tô que nem o Frajola, assim, ó. Terrível. Amanhã eu tenho jiu-jitsu. Como é que eu vou conseguir rolar no jiu-jitsu nesse estado? Terrível. Faixa branca, amigo, só apanha. Apanha. Você tá lá pra isso mesmo, viu? Fique em paz. No futuro isso melhora. É isso, viu? É isso. Tá bom. Abração, obrigado demais. Essas lives vão ficar salvas, tá, pessoal? Parte 1, parte 2 vão ficar salvas por aqui, viu? Abraço, meu caro. Abração, amigo. Fique bem. Sigamos. Você também. Sigamos. Trincheira sempre.